Olá, muito bom dia, minha saudação amiga e carinhosa, mais uma vez com o nosso consultório familiar, orientações para a família, ajustamento familiar. É muito importante porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje, a situação está meio complicada quando se fala de sexo, quando se fala de relacionamento íntimo, quando se fala em relacionamento entre casais e também os ensinamentos que os pais devem oferecer a seus filhos, como também, como vamos falar hoje na escola, no vídeo e nas publicações. Nós sabemos que a escola, o vídeo e as publicações podem ensinar educação sexual. É um dever, na verdade seria um dever, A escola, um dever. O vídeo, que nós temos aí à disposição de todos através dos celulares, dos computadores, e as publicações que estão, na verdade, também à disposição de muitas pessoas, Mas não ensinam padrões morais divinos para o sexo. E esses padrões morais divinos estão na Bíblia, mas a escola não consegue oferecer um padrão bíblico em termos de sexo para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. As publicações também não querem saber da Bíblia, com raras exceções. Muito bem, mas nós vamos falar hoje sobre algum ponto que é muito interessante destacar para a orientação dos pais, principalmente no relacionamento com os seus filhos em termos de sexo. Ensinar sobre sexo sem a Bíblia é rebaixá-lo ou torná-lo um simples fato biológico. As transformações físicas e psíquicas alteram todo o comportamento de adolescentes e jovens. Por exemplo, no setor doméstico, que nós vamos falar nesse momento, Se a criança, ou jovem, ou adolescente não tiver um ensinamento dentro de casa a respeito das suas funções sexuais, tanto o menino quanto a menina, o rapazinho, a moça, ser ensinado pelos pais a respeito dos perigos que tem de relacionamento sexual precocemente. Isso pode trazer ou acarretar distúrbios emocionais futuros. O jovem ou adolescente que não tem nenhum tipo de orientação familiar a respeito desses assuntos, com certeza no futuro poderão ter decepções amorosas, poderão ter decepções até sexuais, de gênero, situações que podem complicar a vida de um cidadão e de uma cidadã quando atingir uma certa idade. Na escola, dificilmente se fala sobre isso, a não ser algumas escolas que estão distribuindo aquelas cartilhas de identificação de gênero e que pode bagunçar a cabeça de uma criança, de um adolescente. Isso aí está sendo discutido no Brasil inteiro, através de ações de entidades que estão contra tipo de cartilhas que ensinam sexo de maneira irreal e, podemos dizer, desnatural, Não como a Bíblia ensina, como deve ser feito, com responsabilidade, para que os pais possam não ter, no futuro, problemas com seus filhos de identidade de gênero, que é uma situação muito complicada, que nós não vamos discutir agora sobre isso, mas nós vamos falar futuramente. Estamos falando sobre a parte doméstica de casa. Como que o pai vai ensinar seu filho a respeito da sua genitália? Se a criança tem já a idade de 5, 4, 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, começa a ter em si a descoberta da sua genitália, das funções da sua genitália. O pai sabe explicar, tem como explicar, como vai explicar? A menina será ensinada pela mãe? De que maneira será ensinada pela mãe? Quando a menina atinge já a parte da menstruação, com 14, 15 anos, será que a mãe já anteriormente vai ter condição de explicar o que pode acontecer com o seu corpo, essa metamorfose, essa situação futura que ela vai ter? Será que a mãe tem condição? É lógico que tem que ter, Agora, tem muitas mães que não falam com suas filhas nada, absolutamente nada a respeito disso. E a menina aprende aonde? Na escola, com outras colegas, com as suas amizades. O menino vai aprender a respeito do quê? De tudo que acontece com a sua genitália, quando os hormônios começam
a se aflorar a cada dia, quando as reações hormonais começam tanto na menina quanto no menino, os pais têm por obrigação já ensinar, já oferecer à criança, ao jovem, ao adolescente, jovem não, ao adolescente, ofertar orientações baseadas na Bíblia Sagrada. A parte social que nós podemos falar é sobre o que a criança, o jovem, o adolescente pode aprender na rua. Se o pai não conseguir ensiná-lo de uma maneira real, orientá-lo através da palavra de Deus, que tem ali vários textos de explicações a respeito da condição física, hormonal e sexual da criança, do jovem, do adolescente, o que pode acontecer? É na rua que vai aprender certas coisas, né? Vai aprender de forma terrível, de forma complicada, né? E não é somente através da internet, através do vídeo, que a criança, o jovem, o adolescente vai aprender a descobrir. Vai descobrir porque na escola vão falar, na escola vão mostrar, todo mundo agora tem celular, a criança tem celular, o jovenzinho tem celular, e de repente encontra um menino que podemos até considerar de má formação familiar, chega para o seu filho e mostra as coisas. Como baixar certo aplicativo, como baixar certos sites que tem todo tipo de pornografia. E essa pornografia vai bagunçar a cabeça da criança, né? Vai despertar a criança por coisas desnaturais e perigosas, que no futuro poderão trazer problemas seríssimos, né? Temos que também falar sobre a parte emocional. A parte emocional dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, podem ter conflitos futuros, de questionamentos, de perguntas, que podem fazer aos pais, e o pai não sabe responder ou não vai querer responder, e tampouco a mãe vai querer responder também. E vai deixar para quem? Para o professor? Vai deixar para um aluno mais velho? Para um amigo mais velho, mais experiente? Vai procurar descobrir as coisas por si só? É um perigo. Traz uma situação de emoções perigosíssimas para o seu filho, a sua filha. Então, o que você tem que fazer? Você tem que orientar o seu filho, verificar se a escola que ele está estudando realmente tem algumas informações importantes e saudáveis com respeito ao assunto de sexo. É preciso que o pai e a mãe tenham essa responsabilidade de conversar com os professores, de verificar com o seu filho todo o currículo escolar, o que ele tem ali, baseado na educação intelectual do seu filho, da sua filha, né? As publicações que o seu filho gosta de ler, livros que gostam de ler, revistas que gostam de ler. Coisas que acontecem no dia a dia e que às vezes o pai e a mãe não sabem, mas na escola a criança aprende. Antigamente tinha uns livretinhos que o pessoal chamava de catecismo, ainda tem, em algumas bancas de revistas, que é proibido para menores de 18 anos, mas que se vende tranquilamente. E as crianças carregam dentro das suas pastas, das suas bolsas, das suas mochilas. Não está na hora do papai e da mamãe verificar a mochila do seu filho? De verificar a mochila da sua filha? Muitos pais têm encontrado nas mochilas dos seus filhos, adolescentes, preservativos. Tanto na mochila da menina quanto do menino. Preservativos. Por quê? Porque alguma coisa estão fazendo ou pretendem fazer. Quem que ensinou? Quem que deu a eles condição de ter na sua mochila preservativos? Qual é a finalidade, né? Um menino de 14, 15 anos. Lógico que é relacionamento sexual. Com quem? Com alguma colega? Alguma namoradinha? E algumas meninas levam na sua bolsa também preservativos. Mas isso nos dias de hoje é comum. Eu posso até dizer que sim, é comum. Mas é preocupante, porque muitas jovenzinhas já estão praticamente tendo a iniciação sexual já com 12, 13, 14, 15 anos, tanto o menino quanto a menina. Porque o impulso sexual consideramos natural, normal e equilibrado, mas não é pecado. Pecado
é a deturpação. Pecado é a deturpação, isso é um modo errado e pecaminoso de satisfazê-lo, contrário ao plano original de Deus para ele. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Sem esse impulso ou estímulo sexual, não haveria casamento, nem filhos, nem amor instintivo, nem amor afetivo, etc. Nós entendemos que o impulso sexual é duplo. ICR, impulso sexual reflexo, ICN, impulso sexual nervoso. Todos nós temos que aprender a cada dia que passa o que nós podemos fazer em benefício ao aluno da sua escola. Você que é professor, você se preocupa, além das suas aulas, de acordo com a sua disciplina, você se preocupa com o relacionamento dos seus alunos com o sexo oposto? Será que o professor tem essa responsabilidade também de identificar o aluno que precisa de uma orientação especial sexual, de uma aluna que precisa realmente de uma conversa a respeito de um assunto tão importante como esse, que às vezes não tem em casa? E se não tem em casa, será que na escola é um lugar onde o professor, como pai ou como mãe, né, possa influenciar a criança, o jovem, o adolescente, a ter um comportamento, podemos dizer, comportamento de intuição sexual saudável? Porque quando nós vamos falar sobre o impulso sexual, e ele é duplo, o impulso sexual reflexo, que é muito importante discutir, nós vamos discutir na semana que vem, né? Ou por causa desses reflexos que pode trazer prejuízos futuros para a criança, para o jovem, depois de adulto, né? E o impulso sexual nervoso. E por que é nervoso? Porque alguma coisa pode acontecer na vida deles, né? Nós vamos falar sobre isso, sobre esses agentes causadores do impulso sexual. É algo muito importante que nós devemos nos precaver e os pais, principalmente, ficar alerta. Ficar alerta porque precisa saber onde anda seu filho, com quem conversa seu filho, sua filha, com quem ela se associa, quais são as suas amizades, quais são as pessoas que conversam com ela, que papo elas conversam, não é verdade? Às vezes tem meninas que gostam de sair para as baladas, voltam altas horas da noite, e às vezes embriagadas, né? E se vem embriagada, pode ter consumo de drogas no meio, pode ter sexo no meio. É uma situação constrangedora, preocupante, que abala toda a estrutura familiar. Então nós estamos aqui para orientar os pais a como fazer e como lidar com uma situação como essa. Eu recebi já informações de muitos pais que falam, não sei o que eu faço com a minha filha. Ela sai com o namoradinho dela, a menina tem apenas 14 anos, já tem um namoradinho que tem 15, 16 anos, ele sai, volta 3, 4 horas da madrugada e ela às vezes vem embriagada para casa. Por que acontece isso? O menino, o rapazinho, ele sai também, volta altas horas da madrugada, com quem ele se associa, com quem ele conversa, com quem que ele está, o que ele consome. Então, é necessário que se pense muito bem para que fatos desagradáveis no futuro não aconteçam com essas crianças, com esses jovens, com esses adolescentes que serão pais e mães futuras. Mas o ajustamento familiar começa dentro de casa. O ajustamento familiar começa com o marido, com a esposa, já falamos com o respeito, já falamos com a intimidade do casal e também com a harmonia do casal, para que possa ter uma família sadia, equilibrada, harmoniosa, cujos filhos respeitam seus pais, cuja menina conversa abertamente com a sua mãe, cujo menino conversa abertamente com o seu pai. Tem que haver uma união familiar, uma vez por semana, final de semana, uma hora depois, onde todos estiverem reunidos e abrir a caixa preta da casa mesmo, né? É abrir a caixa preta papai vai falar com você, meu filho, pai com filho. Vamos abrir a caixa preta aqui. O que você tem feito durante os seus dias, à noite? Quem são as pessoas com quem você anda, com quem você se associa? Quem é a pessoa que você conversa? Qual é o seu melhor amigo? O que você confidencia com ele, né? Qual é o papo, né?
o que você tem alguma dúvida, tem algum problema, tem alguma situação que você não sabe como lidar, você está passando por alguma dificuldade de relacionamento, você já tem namorada, como é o seu relacionamento com a namorada, quem é ela, mora onde, quem são os pais, não é? E a mãe, da mesma forma, tem que abrir a caixa preta com a sua filha, né? Falar, filha, com quem que você se associa, quais são suas amigas, você tem algum amigo, você tem algum namoradinho, você conversa sobre o quê, qual é o assunto, né? Você vai na casa dele, quem são os pais dele, o que ele faz? A pessoa fala assim, mas o pai e a mãe têm que interferir na vida do menino, da menina? Lógico que tem. Enquanto estiver debaixo das suas asas, estiver sobre o seu teto familiar, você tem responsabilidade, principalmente se for menor. Porque hoje nós verificamos nos barzinhos aí, você passa assim à noite, quando é 10, 15, 11 horas da noite, você vê o barzinho assim, lotado, com pandemia ou sem pandemia. Muita gente, muita criança e bebendo todo tipo de bebida. Todo tipo de bebida. E cigarro. E através dessas bebidas e cigarro pode pintar a droga. Você se preocupa com seu filho, com o futuro dele? Você se preocupa com o futuro da sua filha? Temos que nos preocupar sim. Através dessas ações, através da escola, os vídeos, as publicações, tudo aquilo que existe à disposição de todos. Mas todos, principalmente os pais, têm que ter responsabilidade de cuidarem de seus filhos para o bem-estar da família e para que no futuro eles possam ser pais e mães responsáveis. Ok? Então, na semana que vem, nós estaremos com os agentes causadores do impulso sexual, que é muito importante essa orientação. Fiquem com Deus, bom domingo e até a semana que vem.